Então, Vedana, seja bem-vindo, é um prazer estar tendo essa conversa aqui contigo. A ideia do nosso papo de hoje é a gente poder ter uma conversa leve, uma conversa onde a gente consiga contar um pouquinho das nossas trajetórias sobre facilitação, dos aprendizados e de insights que a gente tem nessa jornada. Então ele é um papo sem tanto roteiro, mas ele é um papo a partir do que tiver vivo em nós e do que tiver de mais bacana para a gente compartilhar com a turma. Para quem está chegando agora, essa conversa com o Vedana nasceu, acho que faz mais ou menos uma semana que a gente conversou e vem articulando, vem planejando isso. E agora estamos aqui prontos para começar. Beleza? Então é um grande prazer te receber e desde já compartilho contigo e com a turma que eu acompanho o teu trabalho há algum tempo e principalmente acompanhei bastante quando a Manifesto 55 nasceu e vi vocês produzindo conteúdo e se posicionando e é um trabalho bastante inspirador. Então acho que a turma vai gostar bastante de te conhecer por aqui. Beleza? Muito legal, Gui. Obrigado aí pelo convite. E é um bate-papo, né? A gente queria marcar essa conversa, né? Aqui estamos e tem pessoas junto com a gente participando da conversa. Então, é isso, né? É um bate-papo. Um show de bola. Então, eu queria começar com uma pergunta para ti, Vedana, bem para te conhecer mais e entender da tua história, que é como começou isso de facilitação na tua vida? Como que foi o início dessa jornada? Por onde isso começou? Boa pergunta, cara. Eu acho que, para mim, tudo começou na universidade ainda, né? Então, eu já passei a barreira aí dos 40, né? Então, metade, né, há 20 anos atrás, né? Mas na universidade eu tive a oportunidade de participar de atividades extracurriculares, né? Eu sempre digo assim, eu tive o privilégio de poder ter estudado na Universidade Federal, lá em Porto Alegre, e isso me deu um espaço, né? De explorar coisas que aconteciam no espaço universitário. E por influência de colegas da turma, na verdade, eu acabei participando do centro acadêmico. E aí no centro acadêmico, no fundo, o que a gente queria era arrumar um espaço, era fazer as coisas acontecerem, e aquilo ali criou uma grande experiência para, né, como gerir pessoas, como convocar reuniões, como fazer as coisas acontecerem. E foi muito importante, né, para mim que estava, né, entrando naquele mundo, querendo fazer algo diferente, querendo ajudar, fazer um monte de erros, um monte de, né, coisas estranhas, mas foi muito, me marcou muito naquela época. Depois do centro acadêmico, eu acabei participando de empresa júnior, né, porque com o centro acadêmico eu também entrei na vida política, né, da universidade, né. Então, e eu me decepcionei incrivelmente, né, me convidaram para participar da chapa para o DCE, né, para o Diretório Central dos Estudantes, e quando eu vi por dentro, né, como as coisas funcionavam, aquilo ali foi uma decepção muito grande. Eu cheguei a participar de congresso da Uni, também, assim, fica aquela história, né, como é que se organiza um evento que é para envolver os estudantes na participação política, de opiniões, tão mal organizada. Como isso é possível? E aquilo ali me marcou muito e me decepcionou. Então, eu saí do lado, né, desse campo cívico-político e queria empreender, né? Naquela época eu estudava informática, então eu tinha muitas motivações, inclusive de professores para isso. E aí acabamos criando uma empresa júnior lá no Instituto, então isso também foi uma experiência tanto empreendedora, mas principalmente empreender junto com outros colegas, trabalhar Isso é junto. matemática na universidade? Eu estudei ciência da computação. Ciência da computação. É, e aí aconteceu que desse caminho isso me levou para a IESEC, né? E a IESEC, né, como uma organização estudantil que promove desenvolvimento de lideranças no ambiente multicultural, internacional, tudo que eu queria, né? Eu me encontrei ali e também encontrei um espaço fértil para trabalhar com voluntários, trabalhar com desenvolvimento de pessoas e quando a gente trabalha com voluntários, ou você engaja a pessoa pela causa, pelo propósito, pelo aprendizado, pelo porquê que ela está ali, ela vai embora. Né? Porque não tem um salário, não tem um contra-cheque, não tem uma outra conexão que força a pessoa a estar e força a pessoa a aceitar coisas que ela não aceitaria. Então, a gente via na prática, de forma muito concreta, ou você fazia um planejamento, onde todo mundo participava na tomada de decisões, nas metas, nos compromissos, ou a pessoa ia embora e ia fazer outras coisas, né, com 20 e poucos anos.
Que bacana. Eu também fui a Execo e tenho ótimas lembranças e referências sobre o início dessa jornada, porque na minha experiência de AESEC eu ia muito em conferências, que eram encontros, sejam locais ou nacionais, Uhum. e eram encontros que eram todos preparados, com sessões de facilitação, com atividades, e muitas vezes com centenas de pessoas envolvidas naquilo, então foi uma grande referência para mim. E principalmente nisso que tu falou do trabalho voluntário, né? Porque eram pessoas que estavam ali voluntariamente, então o engajamento ele tinha muito um aspecto de envolver as pessoas naquela emoção, naquele propósito, naquele significado conjunto, e muitas vezes feito por gente muito jovem. Então, é uma puta referência para mim hoje. Inclusive, em alguns trabalhos que eu faço, eu até uso roll calls, principalmente com jovens. Então, um trabalho de Claro, não, universidade, de escola, eu uso muito isso. para mim foi um laboratório, assim, eu posso dizer assim, a minha primeira escola de facilitadores foi a própria ESEC, de maneira muito, é, muito tácita, né? Eu não sabia o que era Sim. facilitação, não tinha essa palavra, não tinha essa linguagem, era um espaço de exploração. E os eventos nacionais eram, né? Então eu fui presidente local em Porto Alegre e aí depois eu assumi no Escritório Nacional em São Paulo. E parte das minhas funções era o design, né? Era o desenho das conferências nacionais. Show. E para mim E aquilo aí, ali foi e incrível, aí assim, né? Tu repensar um evento para 300 pessoas. uhum. E ali que eu comecei Cara, ali foi a minha primeira vez que eu conheci algumas ferramentas de facilitação. Eu lembro até hoje um evento, 2003, na Serra do Rio de Janeiro, e tínhamos que fazer uma atividade, tínhamos 300 pessoas no evento, e o propósito era trabalhar os valores da organização, né, os 6 valores da ESEC. E tínhamos 1 hora e meia para a sessão. Né, e eu ali pensando com o pessoal, como que a gente vai fazer essa sessão? Né? 1 hora e meia, 6 valores, 300 pessoas, o que dá para fazer nesse tempo? Aí veio, que era o chairman, né, era o mestre de cerimônias do evento, que ele era o Pablo Rendo, né, que acabou sendo um grande amigo depois. Ele morava austríaco, né, e ele naquela época estava participando já desse mundo da facilitação, e ele veio e falou, gente, pode deixar que eu conduza a sessão, 1 hora e meia, 6 pessoas, as 300 pessoas vão convergir nesses 6 valores. Eu olhei para ele assim, eu falei, sei não, mas tudo bem, eu passo a bola para ti, né? Eu passei para ele a sessão, e o que que ele fez? Um ginásio com cadeiras de plástico, um World Café, né? Ele fez um World Café. A primeira vez que eu vi um World Café acontecendo foi nesse cenário. E foi incrível, né? 3 rodadas de conversa, gira as pessoas, aquela coisa acontecendo no final, na parede do ginásio, colando as tarjetas, né? O pessoal com escada lá para subir alto na parede. Linda a sessão. Linda, linda, E, linda a sessão. e quem está nos assistindo e não conhece, Vedano, o que que é um World Café? Bom, bem pensado, né? O Word Café é uma dessas metodologias, né, ou estruturas para trabalhar com grupos. Então, o Word Café, na verdade, ele foi descrito, né, pela Juanita Brown há 30 anos atrás. Ela escreveu um livro e ela vive disso, basicamente. Mas ela é uma mecânica onde você coloca as pessoas, que pode ser um número grande de pessoas, ele é escalável, né, então até milhares de pessoas podem estar juntas, só que você coloca ali em rodas pequenas de conversa, como se fosse um café. Só que a mágica acontece quando você começa a misturar essas pessoas, né? Então você convida todo mundo a trocar de mesa, a pular para outra mesa, e as perguntas que você traz, que são muito importantes para o processo, elas têm uma progressão. Então elas criam um ambiente de convergência de ideias, de inclusão de pontos de vista diversos, de integração, de conexão, que é extremamente versátil, né? Extremamente eficaz. Então você consegue 1 hora e meia, 2 horas conseguir fazer um grupo grande de pessoas ter uma conversa, onde todo mundo se engaja na conversa, todo mundo participa e todo mundo se sente parte dela. Então é fantástico. Para mim, o Word Café é uma das ferramentas e processos mais versáteis assim que eu conheço e eu acabo adaptando ele bastante. Existe o que está lá no By the Book e eu acho que algumas variações que são possíveis eu uso bastante isso. E me lembrei de uma Exatamente. história agora que eu participei no final do ano passado de um Art of Hosting em Barcelona. Para quem não sabe, o Art of Hosting é um encontro
de pessoas que se reúnem por alguns dias para experimentar, ter conversas e experimentar práticas de conversas durante esses dias. E lá nesse encontro de Barcelona, eu fiquei responsável pelo World Café. E, e tinha algumas pessoas que eram contadores de histórias e tudo mais, e eles contaram algumas histórias, que eu não sei o quanto elas são verídicas e verossímeis, porque vai se mudando, mas eles contaram algumas histórias sobre o surgimento do World Café, com a Juanita, e dessa história, aquilo me Uhum. chamou muito a atenção da origem dessas metodologias, né? Que muitas vezes são para responder alguma necessidade real que se apresentou num contexto e que isso emergiu. Você conhece a lenda do casamento, da festa na casa dela? Isso Que mesmo. choveu? É, Isso essa mesmo. história também chegou aos meus ouvidos, mas é isso, né? E, Mas, a própria, na verdade, o que aconteceu naquela época é que o próprio Art of Hosting, como uma comunidade, né, de praticantes de facilitação, né, que tem ao redor do mundo, o pessoal que praticava o World Café, né, que tinha criado o World Café, que estava desenvolvendo, utilizando o World Café, fez parte desse grupo, né? Tanto que é uma sim. das principais aí, ferramentas que é trabalhada no qualquer encontro de Art of Hosting, né? Sem dúvida. Mas aí, voltando lá para nossa pergunta e resgatando, a gente estava falando da tua história, e daí entrou a ESEC, entrou essa experiência que tu teve ali, e por onde essa história continua? Ela seguiu em frente, eu acho que, claro, né, na ESEC, assim como na empresa júnior, eu também fui exposto a muitos outros temas que me apaixonaram, né, empreendedorismo, né, que nem você também gosta disso, e essa, e tanto apoiar pessoas nesse sentido, quanto eu mesmo, né, e estar empreendendo, né, desenvolvendo essas atitudes. Na ESEC, naquela época, 2002, 2004, estava uma onda crescente de responsabilidade social corporativa, sustentabilidade nas empresas, Instituto Etos, e morando em São Paulo, então eu pude interagir muito com essas novas diretorias que estavam surgindo nas empresas, esse movimento, o Ricardo Young, né, à frente do Etos naquela época. Eu fui também infectado, né, no bom sentido, né, em querer trabalhar com sustentabilidade, e foi muito legal, porque aí no final da ESEC eu acabei sendo convidado para ir trabalhar na Holanda, né, pela ESEC, num banco, né, que na época era né, que é hoje, né, o ABN AMRO, né, que naquela época era o dono do Banco Real, e eu trabalhei no departamento de sustentabilidade. E o interessante desse processo foi ver como que dentro da área de sustentabilidade, assim como áreas com novos negócios, eles tinham uma preocupação em incluir múltiplos stakeholders, né, que é o que a gente falava na época, e que era uma coisa super nova, porque ninguém sabia fazer. Porque a lógica das empresas de negociar, né, do ganha-perde, né, da maior valia nas relações, seja com consumidores, com governo, com fornecedores, com comunidades, não permitia esse diálogo onde todos pudessem ganhar, talvez. Né, um diálogo mais aberto, mais transparente. E isso, para mim, né, abriu uma outra luzinha na cabeça, porque a gente começou a explorar com algumas ferramentas de facilitação a criar espaços de diálogo com esses stakeholders. Então, claro, o banco estando na Holanda, tu tinha o Greenpeace, que a sede ficava ali do lado, tu tinha grandes entidades que trabalhavam com finanças responsáveis, né, porque os bancos têm um impacto muito grande nas decisões sobre o que eles investem e o que eles não investem. Então, aquilo ali começou a me provocar e ver que, uau, essas ferramentas podem fazer muita diferença aqui também. E foi nesse momento que, por um lado, eu estava curtindo a facilitação, curtindo trabalhar com sustentabilidade, não estava gostando de trabalhar numa organização, numa empresa, numa grande empresa, né, e ainda mais uma empresa muito tradicional como o banco, né, então eu me senti um pouco, quero continuar aqui, eu acho que não. E aí, nessa época, eu já tinha ouvido falar da Chaos Pilots, nessa escola na Dinamarca, que tinha uma metodologia que trabalhava com empreendedorismo, trabalhava com liderança de processos, ou seja, facilitação, trabalhava com uma metodologia, né, diferente. Eu tinha algumas referências de algumas pessoas que eu tinha estudado lá, ou que tinham me falado sobre a escola, que me deixaram muito intrigado. Eu vou dizer, mais intrigado que qualquer outra coisa. E aí eu acabei, né, participei do processo de seleção, né, de forma bem intuitiva, acabei indo, né, me mudei para a Dinamarca e passei 3 anos lá. E ali foi a minha segunda escola de facilitação, né? E aí eu acho que foi ali que eu aprofundei, né, de uma maneira incrível, assim, né, esse mundo, né, que a gente está vivendo, eu e você.
Vamos dar uma mergulhada nisso, Vedana, porque eu acho que esse é um dos temas que mais me interessa, e eu acho que a turma também, eu até fiz uma outra conversa esses dias e o pessoal falou da Cowspilot nos comentários e tal. Então, tu pode contar um pouquinho mais sobre o que foi essa experiência, como que é lá, como que é o processo de trabalho deles, o que tu aprendeu, enfim. Claro, poxa, quantas horas a gente tem aqui, né? Uma hora no Mas, Instagram, cara, corta o nosso tempo aqui. vai me perguntando aí, Gui, porque eu acho que as tuas perguntas, acho que você, né, o meu papo é contigo, né? Eu acho que se outras pessoas que estão nos ouvindo, estão curtindo a conversa, que bom, né? Mas me pergunta assim, mas a questão da escola, assim, eu tinha uma curiosidade muito grande sobre metodologias alternativas de aprendizagem, né, de educação, Uhum. porque eu tinha visto a minha formação escolar, na educação básica, na secundária e depois na universidade, modelos bem tradicionais, bem caretões, e eu me dei bem, né, porque eu curtia, mas eu via muita gente, amigos sofrendo, pessoas, né, enfim, né, não conseguindo avançar dentro daquele modelo tradicional de ensino. E eu vi na ESEC um espaço muito grande de exploração. Eu conheci naquela época o modelo de educação democrática, né, então eu fui conhecer, né, os modelos de Summerhill, Escola da Ponte, Escola Lumiar, né, vários modelos ao redor do mundo, né, pensadores, o próprio Freire, né, e outros educadores, que era um mundo de educação que eu não conhecia, né, então eu acabei indo conhecer. Então eu entrei já naqueles pares com esse olhar de, o que está por trás, né, qual é o que está por trás. Mas, assim, do ponto de vista do aluno, cara, é um espaço de te incomodar. Assim, a escola, né, tem essa formação em liderança de projetos, né, projetos criativos, liderança de processos, né, processos criativos e processos de grupo, e liderança em novos negócios, né, também usando, né, criatividade, inovação, mas principalmente nesse ponto de vista onde você atua sem ter o controle da situação, né, ou desse ponto de vista, né, sistêmico, onde você está, né, aplicando aí o caos, né, da teoria do caos, onde nós causamos influências, mas nós não controlamos nosso ambiente. E como funciona um processo de educação e de aprendizagem continuado, por exemplo, de 3 anos, onde tu está É. operando com esse caos, com um processo que ele é mais vivo, mais emergente, mas ao mesmo tempo tem uma formação que tu passou 3 anos lá. Como que é essa relação? Como que é essa aprendizagem assim na prática? É, na prática, o que acontece é que a escola, ela assume pouco controle, ela abre mão do controle sobre muitos resultados e muitos processos. Ela coloca isso na mão do aluno. Então, a escola sustenta e cria esse espaço onde o aluno possa explorar. Então, por exemplo, né, a gente não trabalhar com cases, ou com assignments, com gabaritos, com respostas. Nada tinha uma resposta pré-definida para aquilo que a gente estava estudando. Era sempre estudado a partir da experiência vivida com o caso real daquele momento, né? Então, sempre todos os projetos que a gente teve desde a primeira semana de aula eram projetos com clientes de verdade, clientes reais que tinham problemas reais, né? Ou questões nossas únicas que a gente queria explorar. Então, isso fazia com que não existisse uma resposta certa e errada. Então, tu não avalia em relação a isso, mas tu avalia o processo de tomada de consciência do aluno ao longo da jornada. Então, por exemplo, eu como facilitador, né, nós como facilitadores, o quão consciente eu estou a cada momento do meu processo do desenho de uma sessão ou de uma facilitação enquanto ela acontece. Né? Então, você se torna observador de você mesmo de forma consciente e aí você aplica métodos, ferramentas e muita intuição para navegar em meio a isso. É que nem nossa conversa agora, ela está acontecendo num ambiente de caos, porque a gente não sabe qual é o outcome dela, né, o resultado. A gente está explorando, e tu como entrevistador deve estar aqui pensando, por onde nós vamos agora? Será que eu volto na pergunta original, que o Verdano já se desviou, ou trago um outro assunto, sigo um script, umas perguntinhas que a gente tinha planejado antes, ou vamos para um outro assunto que agora ele me provocou com outra coisa? Você estar nesse espaço permite que a experiência seja muito mais rica e, ao mesmo tempo, ela pode ir para vários lugares. Então, a escola tem esse papel forte, e aqui eu fazia isso muito bem, assim, com maestria, assim, ao longo desses 30 anos de escola, de dar um espaço de liberdade muito grande, só que com um container que tem os seus limites, que tem a sua estrutura para garantir que o processo, digamos, ele tem um início, meio e fim, ele tem objetivos de aprendizagem, ele tem um currículo descrito, né? Então não é solto,
de uma maneira total, né? Então, tem um alinhamento de expectativas, tem um processo ali que os alunos passam. E o processo todo, que faz com que ele seja extremamente dinâmico, é que ele é colaborativo, ele é em grupo, né? Ele acontece em grupo o tempo todo, boa parte do tempo, e esse grupo, a formação desse grupo é chave para o sucesso da experiência. Então, no caso da Chaos, era um grupo mais diverso possível, o mais diferente entre as pessoas. E essa diferença das pessoas fazia com que o processo fosse super provocador, assim, porque tu era incomodado o tempo todo, né? Eu tenho muita curiosidade. Inclusive, eu fui no ano passado fazer minha cidadania com o plano de morar um tempo na Europa, então eu acho que eu vou lá dar uma explorada logo mais. Mas Sem dúvida. pensando em algo um pouco mais próximo aqui, hoje eu vejo que tu tem alguns programas que tu faz pela Manifesto, que inclusive têm relação com esses aprendizados da Cowspilot. Inclusive, isso está na minha lista para participar há bastante tempo, mas eu ainda não consegui. E eu não me lembro exatamente o nome agora, mas me corrija se eu estiver errado, mas tu tem meio que uma masterclass da Cowspilot que tu faz aqui no Brasil, e eu queria saber como que é isso, o que tem nesse curso, qual que é essa relação da tua experiência que tu viveu lá. Não, perfeito, cara. Eu acho que assim, a primeira coisa, quando eu saí daqui os pilots, quando o pessoal falava, como é que é a formação daqui os pilots? Eu falei, não é uma formação, é uma deformação, né, no melhor dos sentidos, porque, no fundo, é um processo de desconstrução. Né? Se a gente pegar a palavra formação, ela é um pouco colocar numa forma, né? Ela tem uma certa conotação que ela é perigosa, né? Não é tão agradável, e aqui os pilots te tira de uma forma. Né? Então, para mim, foi um processo de desconstrução bem forte, para muita gente naqueles pilots é. Então, a saída daqueles pilots e nos anos seguintes teve um processo até de me afastar da escola e me encontrar no meu foco, no meu destino. Demorou de um ano para mim focar em processo de aprendizagem. Por exemplo, eu estava já morando em São Paulo, e aí foi que eu me conectei com a Cocriar, por exemplo, né? Então ali me ajudou muito a dar foco no meu trabalho como designer, como facilitador de processos colaborativos. Nesse meio tempo, quando eu entrei na Chaos Palace em 2006, não tinha nada em língua portuguesa sobre a Chaos Palace. A única coisa que tinha, se tu procurava no Google em língua portuguesa, um resultado que era o meu blog, que eu tinha na época. Eu tinha um blog lá que eu escrevia em português e era o que tinha na internet. Depois, com o tempo, começou a surgir outras coisas. Eu acho que, sim, teve algumas sementes que eu acabei plantando ali. Teve muitas conversas que eu tinha com muita gente sobre aqui os Palace e, obviamente, aí viram... As pessoas ficam sabendo, aí procura aqui os Palace, não, fala com o Vedanta, fala com o Henrique. Então, muita gente depois, nos anos seguintes, veio falar comigo sobre isso. E aí teve dois efeitos, assim, um que a própria escola percebeu que tinha muita gente do Brasil interessada nos programas dela, começou a ter um interesse maior. Não só do Brasil, mas de outros lugares, porque a escola antigamente era em dinamarquês. Então a escola mudou o idioma para o inglês um ano antes de eu entrar na escola, o que fez com que ela ganhasse muito mais visibilidade. E muitas pessoas do Brasil estavam dispostas a ir para a Dinamarca, assim como você está pensando em repente fazer um tour na Europa e passar um tempo lá, muita gente fazia isso, de fato. Alguns diretores de escola, diretores de empresas foram conhecer a escola, fizeram cursos lá, até que chegou um momento que eles... eu tentei trazer um curso aqui aos Padas, de liderança criativa, para o Brasil uma época, mas eu não consegui fechar a turma, era caro, euro e tudo mais, muito difícil viabilizar. E um tempo depois eu já tinha me mudado para Florianópolis, já tinha uma ideia de voltar a empreender e trabalhar com educação, trabalhar com formação, que era uma coisa que eu queria voltar a fazer, junto com a minha esposa, né, na época ela tinha muito mais experiência que eu, inclusive, né, em treinamentos, e eu trabalhava mais em grupos, né, e aí, cara, total coincidência, voltou essa conversa com aqui os Palates, de que eles tinham esse curso para educadores, né, que essa masterclass você falou, a gente chamou de Repensa Educação, que ela fala sobre metodologia de ensino-aprendizagem da escola, 3 dias, eles tinham uma demanda boa e eles não tinham perna para viajar o mundo todo para conduzir essas atividades. E eles tinham muita gente do Brasil procurando eles, e eles pensaram, poxa, né, você é um aluno da escola, trabalha com educação, que tal, né? E isso foi meio que, foi um pouco do pivô, né, para a própria criação da Manifesto 55. Então, a Manifesto 55 nasceu né, junto com essa oportunidade de trazer essa masterclass para o Brasil.
E aí eu acho que a partir daí, sim, aí muita gente no Brasil ficou conhecendo a escola, né, os que participaram dos cursos aí, que tem umas... Cara, a gente já bateu os 1.000 pessoas que fizeram esse curso com a gente, né, ao longo desses 3, 4 anos. Então é muito legal ver o que o pessoal está fazendo com isso hoje em dia. Vamos ver se na pós-quarentena eu consigo participar de uma turma dessas. Quem sabe até ver uma agenda para fazer aqui em Porto Alegre e eu te ajudo a mobilizar para aqui, alguma coisa assim. Porque tá na minha Cara, lista faz tem, algum cara. tempinho. Cara, se tu olhar nosso site, está lá, está marcado Porto Alegre, final de agosto. Ah, show de bola. Tá, Vamos tá, torcer, tá. vamos torcer. Já tem até articulado a divulgação, local, já estava tudo pronto, e aí veio, né? Claro, né? De novo, né? As incertezas, o caos, né? Sim. Então, hoje, não sei se agosto vai ser viável, né? Acho que tá todo mundo trabalha com grupos, cursos, treinamentos, processos presenciais, deve estar angustiado, que nem nós, Uhum. sem saber quando vai acontecer. Ontem à noite, cara, aconteceu uma coisa muito curiosa, cara. Eu me peguei antes de dormir, olhando vídeos de dinâmicas de grupo, cara. Sabe, Sim, com uma uma nostalgia. certa saudade, uma nostalgia, cara, uma nostalgia. Ah, cara, puxa, esse quebra-gelo que eu vou testar na próxima vez. Esse aqui é muito bom, esse aqui é realmente muito bom, sabe? Eu falei, nossa, olha que estágio, né, até da abstinência, né? Porque eu acho que, cara, eu adoro, né? Eu acho que imagino também, né, cara? É muito bom estar com grupos, é muito bom estar em sala de aula, né? De maneira geral. Eu E essa estava quarentena nos conversando obriga a com inventar muita coisa. eu tava conversando com um amigo sobre isso e tem um pouco de que o lugar da facilitação, se tu desfruta dele, ele é um lugar de flow, né? De estar ali, de estar desfrutando, de estar aproveitando aquilo, de estar entregando algo que é muito valoroso. Então gera essa saudade, essa nostalgia, enfim. É. Cara, tem muita gente que está nos ouvindo aqui que me conhece, né? Já trabalhou comigo, o Augusto está aqui, o Holmes estava lá desde o começo, o André. É estado de flow mesmo, cara. Alegria, satisfação. E quando a gente encontra isso, tanto no participante que tá em fluxo ali, que está contigo, quanto um outro facilitador que está trabalhando contigo, ou uma atividade que você participa, que tem um facilitador desses, a gente Uhum. percebe, né? Muito bom, né? Muito rico. Ô, E eu Vedano, acho veio. que. Pode Diga, falar, desculpa. Eu tá olhando ia, as perguntas, os eu ia comentários. dizer que veio uma pergunta aqui perguntando: vocês têm curso online? Boa pergunta, cara. Boa pergunta, né? Temos, nessas, sei lá, foram 6 semanas, agora 6, 7 semanas enfim, né, trabalho remoto forçado, né, como eu estou chamando, né, porque não é quarentena, né? Tecnicamente nós não estamos em quarentena. A gente está, mas estamos trabalhando remoto de forma obrigatória. O que a gente tem feito, o que eu tenho buscado é apoiar aqueles que buscam ajuda, né? Então eu ajudei consultores e outros facilitadores a transpor as suas habilidades para o mundo online. Então, isso já aconteceu algumas vezes. E algumas organizações, né? Inclusive, a escola das minhas filhas, eu tenho ajudado elas dando treinamento de ferramentas online, facilitação online, Ah, dicas de legal. Zoom, né? Coisas até básicas, mas que são necessárias para que elas consigam melhorar um pouco, né? Ou fazer minimamente bom o trabalho delas. Então, isso tem acontecido. A gente, falar a verdade, para falar bem a verdade, a gente ponderou, hesitou, e por isso que até agora a gente não lançou um curso online, né, para facilitadores. A gente promoveu alguns encontros com a nossa comunidade de pessoas que já fizeram cursos com a gente. Então foi um pouco um foco mais quem já era da casa, quem já nos conhecia, né, não foi até nenhum trabalho de divulgação externa. Mas a ideia agora, e eu acho que até as conversas com o Guia, o início desse caminho, assim, de, cara, vamos começar a compartilhar mais, divulgar mais. Eu comentei com o Gui, né, uma coisa que nos chamou a Sim. atenção foi o teu vídeo que falou sobre facilitação, né? Para que serve a facilitação em 3 minutos? Sim. Te lembra desse vídeo que você E fez lá com nove, eu tô com nessa jornada. nove, 9 formas de tu facilitação. falou que eram 10, mas foram só 9. É, isso aí foi o erro, né? Eu tava com as 10 formas, na hora de falar 10 que eu pulei uma, e aí fui Foi descer depois. engraçadíssimo, cara. E foi muito inspirador, na verdade, porque eu falei, cara, que legal, acho que é um momento bom de divulgar as nossas percepções, os nossos aprendizados e compartilhar isso. Então, respondendo ali a pergunta,
a gente quer fazer mais encontros abertos, que nem esse papo que eu estou tendo aqui com o Gui, e talvez fazer alguma coisa online para focar em... Porque eu acho que assim, o que acontece, né, que tem uma parte desse processo que é temporária, né, enfim, vai demorar algumas semanas ou alguns meses, a gente não sabe, mas tem algo que é permanente, né, então eu acho que processos híbridos, eles vão agora estar inseridos no nosso contexto de forma mais permanente, eu acredito. Então a gente vai ter processos que vão acontecer de forma presencial, mas muita coisa vai passar a ser online, né, e isso pode acontecer de forma certeza. síncrona, né, reuniões facilitadas online, quanto material assíncrono, né? Seja, né, vídeos, materiais que você assiste no teu próprio tempo. Show de bola. Eu, da minha parte aqui, eu comecei uma jornada de produção de conteúdo de facilitação faz um mês agora que isso está acontecendo. E a ideia é que isso me acompanhe pelos próximos meses e pelos próximos anos. Então está sendo Gui, bem deixa eu perguntar, bacana. cara, o que você Pode estava falar. trabalhando até então? O que você estava fazendo até então? Tipo, teu começo do ano aí, de projetos e tal. Qual é o teu Sim. público? Você trabalha com educadores, empresas, E empreendedores? eu já transitei nos últimos anos, eu transitei um pouquinho dentro desses públicos. Hoje eu trabalho numa organização que chama Pulsar. Ela existe há 6 anos. Eu criei ela no final de 2014 para 2015. Sim. E a gente começou trabalhando muito com facilitação dentro do ambiente educacional. Então, os meus primeiros clientes eram universidades. E aquilo era até estratégico, assim, porque eu não me sentia à vontade e preparado ainda para trabalhar com as corporações. E isso perdurou por uns 2 anos e pouquinho. E das universidades a gente também começou a trabalhar com escolas. Então eu tive muita experiência com jovem, com adolescente e também com educadores dentro de escolas. E no meio dessa jornada, as corporações começaram a bater na nossa porta e dizer: ah, isso que vocês estão fazendo é legal, isso tem fit com alguns desafios que a gente tem aqui. E aí fazem 3 anos que eu estou imerso dentro do mundo corporativo e trabalhando com facilitação e com desenho de processos dentro do mundo corporativo. E a verdade é que eu me conectei muito mais com o corporativo do que com a veia educacional. Porque eu percebi que, acho que pelo meu perfil e pelo que eu gosto, eu consigo ser mais útil ali. Porque com os educadores eu sempre tive muita dificuldade, talvez por uma questão de idade, de experiência, de resistência, de algumas coisas que influenciam nessa jornada. Então era muito custoso e eu tinha que fazer muito esforço. Em compensação, quando eu vou para as corporações, eu vejo que o meu trabalho ele é muito bem recebido, ele ajuda muito, ele tem um fit muito maior. Então eu naturalmente acabei indo para essa linha. Mas eu tenho um saudosismo muito grande do processo educacional com jovens, porque a minha formação é essa, né? Assim como tu falou, eu venho da ESEC, eu venho desse movimento, eu fiz parte da Net Impact também, que era uma organização jovem com uma galera massa aqui de Porto Alegre na época. Então, esse processo do jovem, ele foi onde eu comecei e eu ainda de vez em quando dou uma circulada lá. Mas eu estou muito hoje no mundo corporativo com facilitação para empresas. E E aí, os teus projetos todos foram cancelados, adiados? pior que não, Vedana, porque eu também, ao longo dos últimos anos, eu fiz uma mudança na minha percepção da facilitação. Eu comecei a fazer uma transição de ser reconhecido e contratado como um facilitador para ser reconhecido e contratado como alguém que resolve problemas e que se acopla a alguns desafios e resolve problemas, e a facilitação é uma ferramenta dentro desse processo. Mas aquele vídeo das 9 formas, ele tem um pouco a ver com isso, porque eu comecei a me ver como pesquisador, então fazendo pesquisa dentro de empresa, pesquisa de mercado, enfim, e utilizando facilitação com isso. Eu comecei a me ver como consultor, como alguém que desenha estratégias, que faz junto. Então o meu trabalho, inclusive eu fechei um projeto super grande agora na época de quarentena, porque está acontecendo assim, a gente está sendo reconhecido como um parceiro que pode ajudar a empresa a não se paralisar e continuar mantendo as suas entregas a partir de um olhar criativo para como resolver as coisas de uma outra forma. Então,
Hoje eu estou com 2 projetos grandes aqui, bem envolvido neles, com formações online para todo o Brasil e desenhando isso, e com umas experiências bem legais, inclusive de como fazer uma experiência digital nativa. Uma ideia que a gente está tendo, a gente vai fazer uma formação, daí vai ter um videozinho, tipo aqueles de cinema, sabe? Quando tu entra, tem as instruções, aí tem alguns takes que entram no meio da tela, tem uma microprodução em casa, então a gente está desenhando de forma criativa como mudar esse olhar para o digital e está sendo bem massa, assim. Muito bom, cara, muito bom. Eu concordo totalmente contigo, assim, acho que é, esse momento aí de pandemia, ele tem, para mim, tem sido também um momento reflexivo, assim, de, cara, qual o valor que eu posso agregar, né? E eu vejo, assim, muitos facilitadores, coaches, consultores, é, batendo cabeça, né? Uhum. Batendo cabeça e tentando fazer a mesma coisa que faziam antes, né? E às vezes o que a gente precisa é estar a serviço, né? Ouvir, entender e oferecer apoio de alguma coisa, né? Então, eu estou me descobrindo como gravar vídeo, editar vídeo, criar outras formas de interação, de envolvimento, de aprendizagem, que não necessariamente, né, o encontro presencial, a experiência vivida em grupo, né? Sim, O e high eu acho touch, que né? esse momento ele acelera a nossa reinvenção, né? Porque em algum nível a sensação que eu tenho é que isso vem batendo na porta há alguns anos, assim. Olha para tua vida, olha para tua carreira, olha para o teu trabalho, olha para novas possibilidades. E isso para todo mundo, né? Não é exclusividade nossa nem de ninguém, é para todo mundo. E esse momento ele chega e nos dá uma chacoalhada, diz assim, ó, ou tu olha para isso agora, ou não dá mais. É. Cara, eu tive isso, acho que umas semanas depois que começou a pandemia, eu falando, liguei para um amigo, também um facilitador, consultor, e eu fiquei preocupado com ele, né, porque eu sabia que ele estava bem afetado aí pelo processo todo e os tipos de projetos que ele toca. Eu, né, falei um check-in com ele para checar como estava a situação, e aí ele, cara, eu tô muito feliz, cara, porque era o chute na bunda que eu precisava para abandonar tudo que eu estava fazendo e fazer outra coisa. E eu nem sei se eu vou ficar aqui, acho que vou embora, fazer outra coisa. E na verdade ele estava feliz assim com essa provocação, né, que o mundo, o vírus deu para ele, tipo, cara, não é aqui que você devia estar, repensa as coisas, aproveita e repensa as coisas. Então isso é muito importante também. Dentro da crise tem muita oportunidade, né? Para mim, Não, por exemplo, esse processo de começar a produzir conteúdo e produzir vídeo, ele tem uma questão profunda por trás, que é eu preciso trabalhar mais para mim e menos para os outros. Fazem 6 anos que eu estou inteiramente dedicado e olhando para como que eu estou a serviço do outro, mas com tanta coisa que eu tenho estudado, praticado, que eu tenho sonhos de compartilhar e nunca fiz. Como que eu começo isso, né? Como que eu cuido mais de mim nesse processo? E essa jornada se conecta com isso. O que vai para fora, às vezes não, essa mensagem não chega, mas tem uma conexão muito significativa por trás, né? acho que a provocação que fica para ti é o que dessas 6 anos aí de experiência, o que tu né, como é que você diz ali que você, né, extrai disso, né? Quais são qual é a essência dessa sabedoria aí que o Gui desenvolveu ao longo desse tempo? Porque o processo que você falou, né, que você nos acompanhou quando a gente criou o Manifesto, para mim foi um processo muito rico nesse sentido de, pô, eu estou trabalhando já há 6 anos profissionalmente nisso, né, desde que eu voltei para São Paulo, mais do que de Chaos, mais do que veio antes, e o que eu aprendi nessa jornada, né? Como é que eu posso compartilhar isso com outras pessoas, né? Por isso a ideia de trabalhar com cursos, trabalhar com formação, bateu muito forte, né? E foi muito legal o processo de começar a escrever a respeito, escrever artigos, desenvolver conteúdos, conhecimentos, né? Compartilhar isso. E isso tem sido uma parte muito rica dos últimos 4 anos, sem dúvida. E tem algo que eu tenho visto, Vedana, que acho que é um convite para mim, para ti, para outras pessoas que atuam com isso aqui, que estão nos assistindo, é que eu tenho uma percepção que facilitação é um tipo de habilidade, de atuação, que está no começo de uma onda, que inclusive agora, após pandemia, existe uma grande oportunidade, um grande momento. E quando eu olho, tu falou um pouco disso sobre a Cowspilot, mas se tu fizer uma pesquisa hoje, sim, pesquisar sobre livros de facilitação no Brasil,
tu vai encontrar muito pouca coisa, e se encontrar são conteúdos que são recentes, foram traduzidos de algum lugar. E quando a gente faz a mesma pesquisa em inglês, existe um mar de conteúdo, de artigo, de coisa. Então a sensação que eu Muito tenho é que mais nuance, né? isso. Muito mais sutilezas, abordagens, jeitos. É incrível. Você encontra E ao coisa mesmo para todo mundo. tempo, a gente tem muita gente de qualidade que trabalha como facilitador no Brasil, mas por algum motivo a nossa produção de conteúdo, de articulação disso, ela é muito pequena. Então eu estou numa jornada de, cara, como que a gente posiciona a facilitação de uma maneira que ela seja mais acessível, que as pessoas possam encontrar. Hoje o que eu encontro aqui no Brasil é muito complexo, muitas vezes é difícil de alguém que está começando a se conectar. Então eu estou nessa jornada também. E é uma jornada experimental, é super difícil, né? Como falar isso com uma linguagem simples? Talvez algumas pessoas vão gostar, talvez algumas pessoas vão me odiar, vão achar que eu estou sendo simplista, que eu tô. E é isso aí, Os vou seguir esse acadêmicos da risco, entendeu? facilitação, né? É, Os acadêmicos da facilitação vão te criticar, né? Falta o com rigor certeza. acadêmico na tua explicação. Com certeza, até porque eu sou um cara muito mais prático do que acadêmico e teórico, então isso vai acontecer com certeza. É. Cara, mas é um ponto muito legal isso que você está trazendo. Quando a gente, depois de 3 anos, a gente criou a escola de facilitadores, e foi um pouco da visão, né, quando a gente criou essa iniciativa, né, porque primeiro era que, como manifesto, a gente estava sendo convidado a atuar numa gama de temáticas dentro das organizações que a gente não estava começando a se sentir nem tão confortável, nem tão apaixonado por, né, porque daí começa a te, tá bom resolver problema, então, ó, tem problema aqui, ó. E aí chega, né, talvez tem outras pessoas que curtam mais trabalhar com essas temáticas que a gente. E a gente viu que facilitação era nossa praia, nosso nicho, e que a gente queria ir mais a fundo, né? Por isso que a escola, com a intenção mesmo de permitir as pessoas explorarem mais ao fundo essa arte da facilitação, né? Realmente. E foi a jornada, principalmente do ano passado. O que nos faltou foi um pouco talvez, de energia e também porque dá trabalho, cara. Porque a ideia da escola, eu acho que, né, e atuando aí com um ecossistema de facilitadores, ano passado com a conferência americana, né, da IAF, né, da Associação Internacional de Facilitadores, que a gente apoiou também, foi de trazer relevância ao campo da facilitação, né, de juntar pessoas que já atuam com isso, de criar conceitos, criar conteúdos, né, e, de certa maneira, eu acho que até teve aquela história lá do coach, né, meio que evitar uma certa prostituição, porque daqui a pouco todo mundo se chama de facilitador, né, todo mundo é facilitador disso, daquilo, e o que é o facilitador, o que não é o facilitador. É uma discussão que não tem certo e errado, por si só, né, mas eu acho que é uma conversa que ela precisa acontecer, até para que a gente se valorize como profissionais dessa área. Mas eu acho que, eu vejo que em português tem muita coisa pouco, e muita cópia, que a gente falou, assim, isso me lembrou, no passado, ano passado, na verdade, a gente conversou com os escritores, né, os autores do livro das estruturas libertadoras, né, então eu estava começando a ter o movimento Trazer para o Brasil 2 anos atrás. Eu já tinha lido o livro, né, lá em 2015, quando eles lançaram, incrível, animal, e aí, por algumas conexões, a gente conversou com eles, porque a proposta era formar um grupo e traduzir e publicar o livro no Brasil, do Estruturas Libertadoras, publicar no Brasil. Cara, os autores são 2 canadenses, né, o Henry chegou pra gente, ele é um velhinho, assim, né, já tá em outra fase de vida, assim, incrível, assim, ele olhou e falou, gente, olha, legal, mas eu acho que você deve escrever o livro de vocês, né, como que vocês criam um processo, a experiência de vocês, porque o livro foi escrito em 2014, com ideias de 2012, né, as nossas ideias evoluíram. Cara, ele na verdade, nos convenceu a não, né, publicar o livro dele em português, mas simplesmente escrever o nosso, com as nossas verdades. Vou te contar uma história. Eu conheci um cara que é uma puta referência para mim, que o nome dele é Paulo Caroli. E ele é um facilitador que vem de uma escola diferente da nossa. Ele é do mundo da tecnologia, ele é de desenvolvimento e tal. E ele é um baita facilitador que opera no mundo inteiro como facilitador dentro de clientes e dentro desses processos de tecnologia. E ele escreveu um livro que no início se chamava Direto ao Ponto,
e hoje se chama Leanception. E Uhum. lá nesse livro ele descreveu, um livro bem fininho, depois eu pego aqui, deixa eu pegar aqui e te mostrar. E esse livro aqui, ó, bem fininho, Uhum. e esse livro ele é um passo a passo da metodologia dele de trabalho que ele desenvolveu, que é um workshop de uma semana para apoiar um time a construir um produto e tal. E o que é legal da história do Carole é que é um brasileiro que escreveu um livro, hoje ele traduziu esse livro para o espanhol, ele traduziu esse livro para o inglês. Ele está morando em Barcelona, levando essa metodologia para o mundo inteiro, com relevância, Legal. com potência. Eu tive a oportunidade de dar treinamento dele na Argentina, em Santiago, no Chile, acompanhei uma turma em Berlim. E é muito dessa provocação que esses canadenses te fizeram. A gente tem tanta riqueza e potência aqui no Brasil, mas às vezes falta a gente dar um passo, assumir, fazer, levar isso para fora, né? E quando eu vejo o case do Carol, eu me inspiro muito, porque é uma pessoa muito próxima que está fazendo um movimento de expansão global de algo que ele criou e que tem muita relevância, entendeu? E quanta coisa relevante a gente não tem na tua experiência, na minha e de vários outros facilitadores incríveis que eu conheço, mas que muitas vezes a gente está replicando um conteúdo de alguém, indicando um livro de alguém e não escrevendo essa nossa própria história, né? Exatamente. Pô, gostei da provocação, cara. Muito bom, muito bom. Então, Eu tenho sido provocado a criar conteúdos, né? Eu acho que teve um projeto, né, grande aí que surgiu de criar videoaulas, né? De criar, enfim, né, conteúdos assim, né, de uma forma organizada, estruturada, né, com teoria prática, na forma de vídeos. Bem no começo dessa pandemia, e eu estou finalizando esse projeto agora, mas eu digo que ele me deu sanidade, né, durante os processos que estavam acontecendo, porque primeiro é um desafio intelectual muito bacana, de pegar a tua experiência, teus conceitos, estruturar, né, pô, né, escrever um artigo já é legal, né, imagina tu estruturar isso na forma né, de um conteúdo bem, bem assertivo, assim, bem bom, e também me inspirou muito, assim, do que mais dá para fazer, né, de que outros insights dá para criar, de outras formas de compartilhar esse conhecimento. Eu acho que, sem dúvida, cara. E a gente tem bastante experiência para compartilhar, um jeito único também de muito legal. facilitar. Eu, nessa jornada que eu estou começando, eu fiz uma reflexão, eu estou com 28 anos hoje. Em parte da minha reflexão é olhando para essa mudança de setênios, que é quem eu quero ser e o que eu vou fazer com a minha vida até os meus 35. E parte disso tem a ver com esse valor, com deixar esse legado, com produzir conteúdo, com entregar para o mundo um pouco daquilo que eu tenho e como que eu começo isso agora. E esse começo, no meu caso, ele vai ser meio ruim, talvez não vai ser as melhores palavras, o melhor conteúdo, mas vamos começar na consistência diária, como tu falou, é trabalho pra caramba, né? Então, produzir conteúdo é uma coisa que é muito trabalho. É muito trabalho e é todos os dias isso está acontecendo. Mas como que eu começo isso e vou fazendo, aprendendo aos poucos, né, no caminhar. Exatamente. Exatamente. Como é que tá o nosso tempo, cara? Daqui a pouco você está gravando nos cortar, não é verdade? A gente começou, era perto de 11h05, 11h10. Então eu acho que a gente tem mais aí uns 7 minutos. A gente pode ir se encaminhando para o nosso final, Vedana. Compartilhar um check-out de como foi Tá essa muito bom. conversa, o que a gente aprendeu, do que a gente está levando daqui. E aí a gente se encaminha para o final, pode ser? É, pode ser, se alguém tiver aí na conversa, quiser lançar alguma pergunta aí de o que ficou no ar, tem uma galera muito boa aí que eu tô curioso para ouvir também. Pois é, e Que nós o pessoal tivemos tá uma apresentando. audiência perene, né? Eu vi que o nosso número ficou ali nos 15 visualizadores para cima, conseguimos engajar a turma aí. Uma pequena roda de conversa, é isso aí, cara. Mas, Gui, pô, muito bacana. Eu tô já iniciando, então, minhas conclusões aqui. Acho que eu não concluo muita coisa, mas eu vejo que é um momento muito legal de consolidar alguns conhecimentos, mas mais importante que isso, entender que à luz dessa pandemia, dessa crise, das consequências dela, eu acho que a gente tem muito a aprender com isso, né? Então, como que essas nossas experiências que tivemos até agora, a gente pode, né, traduzir isso em algo que seja útil
para nós mesmos, né, e para outras pessoas que estão passando pela pandemia e pós-pandemia, que eu acho que isso vai alterar muito, assim, a forma que a gente trabalha em grupo, a forma que a gente interage, né, a forma que a gente aprende, né, acho que são questões fundamentais que estão aparecendo agora. E para mim, acho que o papo contigo, assim como o papo com muita gente, tem sido de, cara, humildemente tentar entender o que está acontecendo, sabe? Trazer perspectivas. E para mim, cara, não sabia que tu tinha só 28, cara. Nossa, eu me senti meio velho aqui, meus cabelinho branco aqui. Mas agora eu entendo que os educadores não queriam falar contigo. Tu é o aluno deles, né? Mas eu acho que a tua Exatamente. energia é muito importante, né? Eu acho que a tua energia é muito importante, que traz isso, né? Essa nova geração, as novas gerações, né, de facilitadores. Assim, eu fui acompanhando, tinham pessoas que, para mim, eram referências, que já facilitavam mais tempo, né, aqui no Brasil, que a gente, depois vem a minha geração, depois vem mais umas duas, e tiver uma outra geração. E isso é muito importante, né, porque traz perspectivas novas, né, uma energia diferente, um vocabulário diferente. Então, acho que deu algum problema na conexão do Vedana, mas vou seguir com o meu checkout aqui e compartilhar da minha parte como que eu tô saindo dessa conversa, o que ficou para mim. Para mim, o que fica muito presente é a importância da gente estabelecer pontes assim dentro desse universo de facilitação. Acho que tem tanta gente legal no Brasil fazendo trabalhos incríveis, então essa conversa com o Vedana me inspirou de, de, de uma conexão com uma pessoa que está há algum tempo já nessa trajetória, que tem muita experiência de como a gente constrói pontes, de como a gente faz essas conversas acontecerem, de como a gente deixa isso mais público. Então saio muito inspirado dessa conversa e agradecido e feliz que ficamos aqui com uma audiência perene todo esse tempo. Vi que surgiu uma pergunta aqui sobre linguagem não verbal. Eu vou responder essa pergunta nos meus stories e pedir para o Vedana responder também e compartilhe com vocês. Beleza, gente? Então, obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, foi um grande prazer e até logo mais.